Fala pessoal, Lucas Munhoz aqui, iniciando mais um podcast de Segurança em Foco. E hoje eu estou com os convidados especiais, que é a Jerusa, uma das fundadoras do grupo 3C, Segurança Facilities, e também com minha colega Andréia, que eu tive o prazer de conhecer em um dos eventos da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre controle de acesso. Então, pessoal, me ajudem a receber aqui a Jerusa e a Andréia, né? Deixa elas se apresentarem aqui e vamos ver o que rola nesse assunto. Jerusa, Andréia, boa tarde, fiquem à vontade. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, obrigada pelo convite, né? Uma honra o Grupo 3C estar participando, né? E falarmos um pouco sobre a nossa caminhada. Então, gente, eu decidi trazer hoje o assunto controle de acesso, porque eu vejo como um grande déficit, né, em grande parte aí dos comércios e empresas, não somente nos que não têm um controle de acesso, mas também naqueles que têm e é ineficiente. E eu acredito que esse nosso bate-papo hoje, além de conseguir traduzir o que é isso, né, em palavras menos formais, digamos assim, vai ajudar esse pessoal que está nos assistindo aqui, que está nos acompanhando, né, nossos associados principalmente, e todos aqueles que estão também no YouTube, a entender mais sobre isso, quem sabe implantar nos seus negócios, e até mesmo depois desse bate-papo, ter uma empresa referência para buscar esses serviços quando necessário, assim como todos os outros que o Grupo 3C oferta, né? Então, Andréia, só para a gente ter um overview, né? Tentei pegar o mais simples possível, de forma traduzida, né, a definição de controle de acesso, e anotei aqui, que é o controle da passagem de pessoas e veículos para o interior ou exterior de uma área ou estrutura, tá? E pode ser realizado por pessoas ou então por equipamentos, dispositivos, né, que tem a ver com tecnologia. Então, se você tiver uma definição mais simples ainda do que essa, por favor, pode passar, porque às vezes também eu tento explicar algo e quando eu tô vendo, eu tendo uma coisa tipo aula de astrofísica, né, entendeu? Então, quiser definir de outra forma, pode definir, do contrário, a gente deixa essa definição aqui pro pessoal. Na verdade, o controlador de acesso, né, é aquele controlador de acesso que ele vai estar minuciosamente, né, atento na entrada e saída das pessoas, né, de veículos também, dentro do condomínio, dentro das empresas. Então, saindo e entrando, ele é aquela pessoa que acaba inibindo, né, e ajudando na segurança do local. Perfeito. Jerusa, você vai concordar comigo nisso que eu vou falar agora, que a Andréia acabou de dizer. Ele vai ajudar na segurança daquele local. Sim. Muitas vezes as pessoas, quando a gente fala em controle de acesso, né, para contextualizar, é muito comum pensar em portaria, né? Sim. Portaria de condomínio, portaria de empresa, daí por diante. E o pessoal não costuma dar o devido valor para o porteiro ou para o controlador de acesso como um membro da segurança, né? Então, muitas vezes a própria profissão, o profissional que vai ocupar o cargo profissionalizado, né, digamos assim, ele muitas vezes, infelizmente, não precisa de requisitos voltados à área de segurança. Muitas vezes o cara tem experiência em controlar acesso e ele já é apto para fazer isso. Eu discordo disso, porque o controlador de acesso, em muitos casos, ele é o único segurança. Sim, sim. Então, poxa, esse cara precisa ter uma capacitação melhor. Então, Jerusa, desse ponto de vista, como é que você defende a imagem do controlador de acesso como um segurança no local? Porque assim, para a nossa empresa, um controlador de acesso tem que ter os cursos básicos, ele tem que ter a visão, né? Tanto, como se diz, o tirocínio de saber distinguir uma pessoa que está com más intenções. Legal. Não que ele vai ser o protetor da terra, mas ele tem que ter aquele olhar clínico para saber, né? Para ver quem está mal intencionado, quem está perdido, quem está precisando de um auxílio. Então, tudo isso nós fazemos o treinamento, a gente exige a educação, a cordialidade e, querendo ou não, faz parte, né? O porteiro faz parte daquela estrutura, né? Onde ele sabe as informações tanto dos moradores quanto o que eles estão precisando naquele momento. Então, o porteiro, o controlador de acesso faz parte. Perfeito. E o que você falou, Jerusa, faz muito sentido, porque a visão clínica, né, que a gente costuma chamar de tirocínio, ou até alguns casos de experiência, ela é fundamental porque a grande maioria das ocorrências começam na portaria.
né? Dificilmente, hoje em dia principalmente, o invasor vai fazer vai pular um muro, entendeu? Vai entrar pelo estacionamento, né, dentro do carro da vítima, ou vai roubar um controle para conseguir ter esse êxito, enfim. Hoje o modus operandi mais comum é a portaria, por quê? O profissional está desatento, né? O profissional muitas vezes é desqualificado. O profissional muitas vezes cai facilmente na lábia do invasor, né? Chega uma mulher bonita, joga um chaveco, conversa e tal, e o cara abre, se o cara for homem, chega uma criança, uma historinha, tal, que infelizmente dá até raiva de bandido por causa disso, né? Eles pegam nossas crianças e utilizam como ferramenta do crime. E aí pega uma criança e vai lá, joga uma conversa e tal, e também libera o acesso. Então é delicada essa situação, né? E assim, quando nós contratamos um porteiro, um controlador de acesso, a gente estuda o regulamento também do prédio, porque com o nosso regulamento interno, a gente adapta com o regulamento do condomínio. Então, a gente tem duas linhas, né, que se juntam para evitar qualquer tipo de invasão, qualquer tipo de, até mesmo furto, qualquer tipo de situação atípico da rotina. Entendi. Andréia, vou fazer uma pergunta aqui, porque eu gosto de explorar, né? E acabei de falar que essa situação do porteiro está vulnerável à lábia do invasor. Qual características ou habilidade você acredita que é fundamental o controlador de acesso desenvolver para que ele tenha maior bloqueio, né, ou êxito na detecção de uma pessoa com intenção, né, maliciosa de uma invasão? Na verdade, hoje, o público mal intencionado não é só um homem, não é só uma criança, tem mulher, tem gestante que também acaba se passando, muitas vezes tentar entrar dentro, informando, aqui tem banheiro, que eu tô apertada, tô gestante, mas infelizmente, né, a gente acaba fazendo o treinamento do nosso colaborador, e informando a ele que, né, que ele não pode permitir pessoas que não é do condomínio, né, que não tem autorização. Então, a primeira coisa é interfonar, verificar se aquela pessoa realmente é convidado ou não é convidado, se foi autorização, se tem uma lista que indica que está liberando aquela pessoa a adentrar dentro do condomínio, dentro do prédio, né? Então, assim, se não tem autorização nenhuma, vai aguardar do lado de fora. Se a pessoa insistir, infelizmente, vai ter que ligar para o 190. Então, é capaz de treinamentos, mostrar para ele que, infelizmente, tem crianças também que vão falar, olha, eu sou primo, né, me autoriza a entrada. Não, a gente não, né, permite autorização nenhuma. Então, todos são barrados na nossa portaria, o nosso controlador de acesso, ele não permite a entrada. Perfeito. E por isso que vem os dois regulamentos, né? E tem o regulamento do condomínio, que tem algumas exigências para entrar no condomínio, junto com o nosso regulamento de treinamento. E a gente vê no sistema, né, no próprio aplicativo, se está autorizada a entrada, sim ou não. Se não tiver autorizado, a pessoa fica do lado de fora. Perfeito. E a gente está falando de condomínio, tá? Até quem está nos acompanhando agora aqui, para entender que é o seguinte, o condomínio ele pode ser comercial, pode ser um condomínio residencial. Sim. E a mesma metodologia se aplica muitas vezes para uma estrutura de uma indústria, né, de uma empresa e daí por diante, ou até mesmo de um comércio, né, transportadora, todos esses segmentos que já iniciam o seu processo seletivo de ingresso ao interior do território através de uma portaria que muitas vezes é um posto avançado. É, né? Uma portaria informatizada. Exatamente. Quando não possui a portaria informatizada, tem a relação, né? Então, se tem uma lista que foi autorizado sim ou não, a gente fala aquela portaria que ainda não foi informatizada, né? Que ela é cru. Então tem as liberações, que é um caderno, um livro ata, né? Se tiver essa autorização, aí a pessoa entra, caso contrário, fica do lado de fora. Perfeito. Então, assim, para tudo tem um jeito, né? Sim. Às vezes a pessoa Eles fala, dão um jeito, né? não, aconteceu porque aqui não temos um computador, entendeu? Pô, mas tem um caderno. E a pessoa que autoriza, ela tem que vir aqui, tem que autorizar, tem que, né, responsável pela recepção, responsável pela autorização, documentação, destino para onde vai, documentação, etc e tal, data, hora, tudo. Ou seja, tem como você controlar. Então, exatamente, não há desculpa quando você tem... Eu costumo dizer um profissional profissionalizado, né? Porque às vezes a gente costuma ver profissionais que não são profissionalizados, né? Muitas vezes a segurança mesmo
é feita por profissionais que não são profissionalizados. E quando a gente traz uma terceirizada, muitas vezes, você não está trazendo só profissionais de segurança. Você está trazendo justamente um profissional que passou por um treinamento, passou por um recrutamento diferenciado, que tem muitas vezes visão e valores semelhantes à da empresa, ou que defende isso, pelo menos. E ele está dentro daquela profissão, profissionalizados com curso, capacitação, orientação e gestão. Comunicados constantes, né? Comunicados constantes, que a comunicação também faz parte da segurança, Sim. né? De todos nós e também dos nossos colaboradores. E outra coisa que é muito importante a gente ressaltar, que independente do cenário ser empresa, condomínio vertical ou condomínio residencial e daí por diante, é a questão da gestão, que a gente até conversou outra vez em alguns eventos da associação, a gente conversou Sim. sobre isso. Que é você dar o respaldo para o seu profissional que está lá fazendo o controle de acesso. Exatamente. Tem Para que total a apoio. arrogância, de repente, ou então algum problema que ele tenha com o morador, com o Sim. visitante, daí não se torne um problema para ele, né? Sim, Que aquilo seja gerido da melhor forma possível e que ele tenha um respaldo para poder fazer acontecer aquela ação. Sim. Porque muitas vezes eu chego num cliente e ele fala, poxa, o meu porteiro facilitou. E quando a gente puxa o histórico desse porteiro, ele era um cara que não tinha amparo nenhum pelo síndico, começa por aí. Não tinha amparo nenhum pelo gestor ou supervisor que toma conta daquela conta, né, daquele condomínio. Não tinha amparo nenhum pela empresa de segurança. E a gente sabe que, infelizmente, o mercado da segurança, assim como muitos outros, talvez até todos, tem as suas infecções, né? Aqueles caras que não recolhem imposto, que não fazem as coisas certas, joga de qualquer jeito lá e lucra quando dá e some, fecha o CNPJ, Sim, e dá o outro. golpe, e abre outro e vai assim sucessivamente, né? E eu me comprometi no começo desse podcast sobre segurança em foco, eu fiz meio que uma promessa, né? Até abrindo para vocês aqui. De não trazer aqui qualquer tipo de empresa de segurança. Sim. De trazer empresas de segurança que são referências Sérias. na sua cidade. Né? Sim. E que são referências na prestação dos seus serviços. E eu acho que é isso que o nosso cliente ele tem que buscar. Ele tem que buscar primeiro, referência. Sim. Segundo, tem que buscar confiança. A gente falou sobre isso agora há pouco, né? Um bate-papo aqui. Que segurança tem a ver com confiança. Sim. E através disso ele vai conseguir o êxito naquilo que ele quer. Senão ele vai só gastar o dinheiro com segurança, ao invés de investir. Entende? Sim. Segurança não é caro, a menos que você esteja investindo em algo que não funciona. Aí é uma despesa. Se for em algo funcional, se torna um investimento. Sim. Né? Então é isso. Pessoal, eu queria falar com vocês aqui sobre os tipos de controle de acesso. A gente falou sobre uma forma de controlar o acesso, mas queria falar também sobre os tipos, né, para depois a gente discorrer sobre esse assunto. E eu separei 4 que são os principais, que é o autônomo, o remoto, presencial e misto. Né? Qual que é a visão de vocês para cada um desses estilos de controlar acesso? Vamos começar pelo autônomo, né? Que quando ou é o morador, ou é o empresário ali, ou os funcionários do empresário naquele ambiente, ele vai lá, ele mesmo abre, ele mesmo libera, ele mesmo entra, e ele fecha, e ele vive, depois ele sai e faz todo o processo reverso. Vocês acham que isso é bom? É ruim? Você, sei lá, dá a visão de vocês aí, por favor. O orgânico, ele não tem muito respaldo, né? Muitas vezes o síndico, ele não está ali presente para poder estar auxiliando. Muitas vezes um coordenador, um supervisor de uma empresa não está ali naquele momento para dar dando todo o suporte para ele. E muitas vezes você contrata o orgânico, a empresa ou o próprio condomínio, ela não tem diretrizes assim para estar fazendo um bom treinamento. Ao momento que, por exemplo, às vezes o nosso colaborador ele coloca SOS, e às vezes, para quem que o orgânico vai falar SOS? Para quem que ele vai realmente ter uma direção? Então fica difícil por um orgânico poder realmente suprir a necessidade de um condomínio, de uma empresa. Então começa a ter falhas, porque ele não tem todo o suporte. Perfeito. Girus, alguma coisa para completar? Não, e assim, varia muito de demanda, né? Claro. Porque assim, se a empresa tiver uma demanda maior, como que a pessoa vai fazer esse tipo de trabalho com excelência, né? Então, eu desacredito que tenha um trabalho eficaz, você tendo que fazer tudo sem o respaldo necessário, né? E um exemplo disso eu vivenciei esses dias, tá? Até pra gente elucidar isso. Quando a gente fala de segurança orgânica, seja feita por uma equipe ou por cada indivíduo, né? Sim. Seria autônomo, digamos assim, nós temos ali o risco pessoa. Sim. Pessoas costumam errar, né?
E quanto mais pessoas controlam esse acesso, maiores são os erros. O risco. Eu sempre costumo brincar na portaria com a questão da vulnerabilidade de uma portaria, né? Aí eu chego no condomínio, vou bater um papo com o síndico e tal, entender quantos apartamentos são, quantas pessoas são, seja um condomínio vertical de comércio e empresa, ou então de residencial, né? Aí vamos imaginar que a gente chega no número de 200. Ah, temos 200 moradores. Eu sempre brinco, né? Então são 200 pessoas cometendo erros para uma pessoa tentar corrigir e não deixar o ladrão entrar, né? Exatamente. Então já começa o desafio por aí. E aí eu tava num cliente um tempo atrás, acho que umas 2 semanas, e eu desci e saí pela porta giratória no subsolo, né? Para poder acessar uma outra área. E lá é feito organicamente, através de biometria, né? Tanto facial, quanto também do cartão de acesso. Então cada usuário daquele ambiente, ele passa, ele libera e ele gira a catraca. Beleza, isso é bom. A Sim. porta giratória é legal, é bonito, bacana. Só que não é funcional. Por quê? Esses dias eu estou esperando na fila, né, para poder entrar, porque às vezes dá duplo fluxo. E aí uma pessoa que teoricamente ela era do prédio, estava com uma camiseta de um uniforme de empresa que ali aluga, né, faz a locação do imóvel. E uma outra menina que eu não sabia quem era, mas descaracterizada, assim, com uma roupa normal, que nem a nossa, né? Sem nenhum uniforme. E o rapaz tentando identificar o rosto dele e o cartão dele. Não passava. Aí essa moça estava atrás dele, né, ele deu a vez para ela passou, e antes dela passar pela porta giratória, ela falou, poxa, eu vi que você está tentando e não consegue. Quer que eu libere para você? Tá. Aí, ó. Entendeu? Ou seja, não tinha ninguém coordenando, que nem vocês falaram aqui. Ninguém em tempo real observando aquilo ali, monitorando aquilo ali, pronto para dar uma resposta para aquela situação. Então, assim, o orgânico, para quem não tem dinheiro nenhum, é a única opção. Mas para quem pode, ou para quem quer começar a investir em segurança do jeito certo, o mínimo é você buscar profissionais. Sim. E um pouco a mais do mínimo é você contratar gente especializada. Que é o que a gente costuma encontrar hoje dentro das empresas de segurança, né? E treinada, né? Treinadas, que é o que a gente está falando aqui. Não adianta estar lá e não existir, né? Tá só de corpo, mas não tá de alma, né? Exatamente. Então esse foi só um exemplo para a gente elucidar essa situação, para ver que o risco existe. E aí você pega uma área que não é como essa, por exemplo, mas é uma portaria comum, dentro dos parâmetros que a gente espera, como empresa de segurança, isso e aquilo, é importante o respaldo, porque são 200 pessoas, né? Em uma média assim, cometendo erros para uma pessoa corrigir, aquela pessoa vai debater com várias outras, então é complexo. É importante ter uma Sim. empresa que respalde, uma empresa profissionalizada no caso. E o presencial barra misto, né? Porque hoje em dia é muito comum, principalmente em residencial. Você chega lá depois das 18, o porteiro já sumiu da portaria, já virou remota. E antes das 18, o cara tá lá, mas parece que também não tá, entendeu? O que vocês acham dessas modalidades assim? É porque com as duas modalidades, quem é o responsável? É o porteiro Ou é a remota? o remoto? Exato. Então, tipo assim, fica a critério de quem quiser entender, né? Sim. E acaba se tornando pouco funcional os dois tipos. Perfeito. Porque, querendo ou não, um acaba, por exemplo, se acontecer algum problema, o outro vai falar assim, a culpa foi do remoto. Ah, não, a culpa foi do, né? Um vai empurrar pro outro. Um vai empurrar pro outro, Então, fica tirar os as dois- responsabilidades. Então, fica inviável. Exatamente. E vou falar o pior. É muito comum eu ir num lugar que tem uma portaria dessa e o porteiro, ele ser orgânico e depois quem faz o remoto é uma empresa terceirizada que muitas vezes eu nem ouviu falar, entende? Porque tem isso, né, gente? Quando a gente fala de portaria remota, estamos dizendo uma pessoa numa central, monitora vários, né, portões, digamos assim, vários acessos, e ela tá lá longe. Ou seja, você não tem ninguém ali usando tirocínio, usando outras habilidades que o ser humano tem, né, dentro de um ambiente sensorial. Então já começa a ficar estranho por aí, Sim. né? O padrão meio que já não está muito bom. E quando você não tem uma empresa capacitada para ofertar esse serviço, aí o que era ruim fica pior, Exatamente. entendeu? Exatamente. E hoje eu vejo muita gente indo para esse tipo de portaria. Eu não sou contra, desde que funcione, né? Indo para esse tipo de portaria pelo preço. O cara sai de um Exato. custo de Não, 21, 24 mil, 18 mil mês numa portaria presencial. E ele acha, colocando 3, 4, 5 mil por mês, ele vai resolver o problema. Não vai. É só brasileiro, eu acho, né? E muitas vezes, né? O barato sai caro, pô. O Quem paga mal, atendimento paga remoto. duas Quem paga vezes. mal, Paga mal, duas paga duas vezes. vezes. E o atendimento remoto é muito demorado, né? É. E, por exemplo, de repente chega um visitante seu, 10 horas da noite, às vezes até mesmo na madrugada,
E aí o remoto tá fazendo atendimento e demora para atender. Nesse meio tempo, uma Fica pessoa, o seu rua. visitante tá na Perfeito. rua. Perfeito. E aí pode ser assaltado. Ou então, ele tá, né, tá bem vulnerável, e aí ele encosta, na hora que liberou o portão, entra junto. E o remoto vai fazer o quê? Ele vai barrar, Exato. ele não tem Carona. como, né, o efeito carona. Sim, Não tem como barrar o efeito carona. exatamente. E em muitos testes, eu conheço um amigo que ele tem uma empresa especializada em fazer teste de vulnerabilidade, né? E a cada 10, 7 passa. É incrível o índice. Aí você fala, poxa, A gente já caiu nesse teste, né? Já Mas caímos a nesse gente teste. Ah, é? foi barrado. É. entendi. O nosso Nossa portaria pediu para Legal, voltar. top. Muito bom. É. Porque olha só como que é. Você chega num condomínio, né? Hoje, minha principal atuação é a consultoria e treinamento. De vocês, prestação de serviço. A gente chega lá no nosso cliente, um condomínio legal, tal, não sei o que, vamos fazer um cliente novo. Bate na porta, o síndico te atende e fala, não, nós já temos tudo que precisamos. Fecha a porta. Aí dá 15 dias esse colega liga, ó, tal lugar, tá vulnerável. Aí você fala, ué, mas não disseram que tava bom? Não é verdade? Isso, é. Então, muitas vezes a gente tem ainda esse desafio, porque o bom, teste. ele é bom até que você seja aprovado, né? E o teste que nós passamos foi com a mulher grávida, querendo usar o toalete, não Exatamente. foi isso? E tivemos também, o teste que tivemos também, estava querendo adentrar o condomínio com o carro, e também não conseguiram. Fico muito feliz que vocês conseguiram êxito no inverso. Mas, ixi, e fala É que algo constante que a gente fala diariamente. tem alguns condomínios que ainda eles batem ainda mais na tecla. A gente já teve prestador de serviço de internet que tentou Olha só. Mas nossos porteiros conseguiram, né, barrar. barrar também. É porque a mente do criminoso gira em torno disso, né? Exatamente. Em achar onde ele pode dar o golpe. É. E muitas vezes a pessoa do bem, ela só pensa em trabalhar, fazer a coisa dela, ter o lazer dela, ela não pensa muito em E procurar assim, vulnerabilidade, né? Muitas vezes, Lucas, não é só a pessoa que está chegando no portão do condomínio, de um prédio, de uma empresa. Muitas vezes pode ser até um diretor ou um síndico chegando na empresa ou no condomínio e dentro tem humilhantes lá dentro e ela tá com cara de choro, não sabe o que fazer e tendo Perfeito. um profissional, né, treinado que já aconteceu, né? Detecta, né? Ele detecta, ele olha que aquela pessoa não está muito bem, né? E às vezes, por mais que tenha aquele botão lá informatizado, olha, tô em perigo, na hora do nervosismo, ela não vai lembrar qual botão apertar. Mas a expressão dela está Com dizendo, né? E tendo aquele, né, controlador de acesso treinado e vendo todo dia a frequência dela, a hora que ela entra, o horário que ela sai, porque o nosso controlador de acesso, o porteiro, ele sabe a rotina do Uhum. local, né? Então, se chegou um dia diferente, horário diferente, olha, tem, né? Alguma coisa estranha está acontecendo. E chegar e olhar a expressão dela que não está muito legal, então, ok, tranquilo, deixa entrar e já depois aciona, passa um rádio e vai até o local Sim, e aciona já uma contingência, começa. né? Exatamente, e a gente já começa a trabalhar em cima daquilo, dando a segurança dentro do condomínio. Não Perfeito. permitir, por exemplo, pode subir junto com ela até o local, até o escritório até o local. Sim. Então, o controlador de acesso, o porteiro, ele não tem que ficar só antenado lá na frente, mas junto com da pessoa que está entrando com o seu veículo. Então, ele tem que estar antenado 24 horas. Ele tem que ter a visão, o olhar em tudo, não só nos locais, mas sempre que está indo em volta daquela pessoa que está ali para ser atendida. Sim. E eu acho isso muito relevante a gente falar aqui, porque às vezes tem alguém que presta serviço nesse tipo de área, às vezes um porteiro, um vigilante, um vigia, né? Algum colaborador pode estar acompanhando aqui o nosso podcast, para entender que é o seguinte, gente, segurança não é uma função como qualquer outra. Sim. É uma função que exige atenção. Então, tudo bem, a formação de segurança privada hoje, ela tem um baixo custo, se você comparar com outras no mercado. É uma função que muitas vezes você tem demanda rápido, porque a gente estava falando isso aqui mais cedo. O brasileiro, né, a nossa sociedade precisa de segurança. As empresas necessitam disso para continuar faturando, para não ter alto prejuízo, não fechar as portas, né? E para garantir também o patrimônio, os ativos, enfim. Então o cara tem que entender, quando ele vai para essa área, ele tem que se dedicar. Sim. Ele tem que se entregar, pô, né? Muita gente pergunta assim, Lucas, por que você saiu da área de prestação de serviço, por exemplo, de segurança pessoal? E eu falei, sempre falo,
Depois que o meu filho nasceu, eu não vou mais dar a vida pelo VIP. Então eu não quero ser desonesto com o meu cliente. Sim. Entendeu? Eu não vou pular em cima, na frente E do assim, tiro. Exatamente. uma coisa que a gente enfatiza bem para os nossos porteiros, para os nossos controladores de acesso, você está aqui, mas a gente faz questão que você volte para a sua família. Perfeito. Família. Então, não é que não é para se preocupar. Saiba agir da forma certa. Exato. Exatamente. Tenha o olhar atento, mas não se coloque em risco nem a da outra pessoa em risco. Perfeito, porque a sua família te espera. Exatamente. Você vai, mas a gente quer que você volte. Sim, Proteja perfeito. o local, mas também se Perfeito. proteja. Se proteja. Outra coisa- Saiba agir. Sim. O X da questão é você saber agir. Saber qual é a fragilidade. Exato. Né? E é isso que a gente tenta passar. Sim. Que hoje os nossos profissionais, eles precisam entender que eles são porteiros, ou vigias, ou vigilantes, até ter uma ocorrência. Sim. A partir dali, eles são gerenciadores de risco. Isso mesmo. Entende? Então, cada vez mais também os nossos profissionais de segurança, porque eu participo de muitas páginas, por exemplo, no Facebook, né? E eu acompanho esse pessoal. E tem uma galera que eu fico até triste, porque eu vejo que o cara, às vezes, quer uma oportunidade e até expõe o currículo dele na rede social, né? E aí eu dou uma olhada, porque às vezes eu tenho alguém que precisa, pô. Tem a 3C, tem outros parceiros, daí por diante, pô, precisa de funcionário, de colaborador nessa área. E aí eu vou ver lá, o cara, tipo, tem o curso básico, tem uma extensão que nem serve para aquilo que ele quer se candidatar para fazer. Só. Tipo, tenho 20 anos de experiência. Cursos. Vigilante. Poxa. Tá, mas e aí, cara? Você não aprendeu nada? Não aprendeu nada sobre inteligência emocional? Não aprendeu nada sobre gerenciamento de crise? Nada, não aprendeu mais Não, nada. mas assim, tem alguns, né? Não são. Graças a Deus nós temos bastante, alguns profissionais que eles estão ampliando. Graças Eu a tenho Deus. funcionários que a gente está muito feliz que começou a faculdade. Perfeito. Graças. Porque a gente tem plano de carreira também. Claro. Então, a gente não deixa o funcionário para trás. A gente anda todo mundo junto e o que a gente puder ajudar, né? E todo mundo tem que crescer junto, né? Mas Isso. tem alguns que eles estacionam. Para mim tá bom. Nossa, tá, né? Então, é o que a gente falou no começo. A gente consegue ajudar quem quer ser ajudado, Exatamente. né? Se você quer, a 3C tá aqui de braços abertos. Vamos andar junto, ninguém vai ficar para trás. E o que você quiser e eu puder, a gente vai te ajudar. Sim. No entanto, a Andrea foi atrás de um monte de Convênio de atrás faculdade. Que legal. pela ACE, né? Sim. Um monte de convênios. E estamos aí. Se você quiser, a gente encurta a sua Desafio. trajetória Exatamente. até chegar no seu objetivo. Perfeito. E é assim que a 3C funciona, uma grande família. Sim. E isso é importante a gente ter como visão também da empresa, né? Sim. E às vezes a gente também coloca em prática alguns colaboradores para ter conhecimento e não só aquele local, né? Então a gente treina em outros para ele ver que aquela demanda não é só aquela, tem outros tipos de demanda, né? Então ele acaba fazendo um treinamento presencial mesmo e onde ele consegue ter habilidades maiores, porque às vezes eu entro num cliente, eu tenho aquela habilidade apenas, mas aquele local tem as suas particularidades, que em Sim. outro não tem, que são outras particularidades. Perfeito. Então a gente acaba às vezes fazendo, né, uns treinamentos em portarias diferentes para que eles vejam, né, com outros olhos também. Adquiram mais experiência. Mais né, dentro dos experiência, ter cenários outras reais. visões. Exatamente. Porque ele vai ter só aquela visão daquela portaria, daquele, né, daquela empresa, daquele condomínio. E Sim. cada local tem a sua particularidade. Perfeito. Eu coloquei aqui classificações de acesso, né? Exemplo, área aberta, área restrita e acesso nível 1, 2, 3, 4, 5 e daí por diante, né? O quanto que vocês acham importante um cliente, vou dizer assim, porque muitas vezes nem tudo que nós queremos entregar para o nosso cliente ele quer. Aquele negócio, Sim. nem sempre ele quer ser ajudado. Ele quer, às vezes, uma coisa que não tem nada a ver, mas a gente atende ele com aquilo que a gente consegue entregar, né? Quanto que vocês acham que é relevante o nosso cliente hoje ele parar para olhar isso? Poxa, até aqui pode vir o fulano. Até ali pode ir o ciclano. Até lá, o beltrano. Porque fracionar os acessos, né, muitas vezes ajuda a você compartimentar situações. E essa compartimentação de situações muitas vezes ajuda a não ter um vazamento
de uma vulnerabilidade, que esse não vazamento vai permitir ou vai ser o responsável por não levar um criminoso dentro da sua organização, da sua empresa, né? Porque, veja bem, muitas vezes o problema é fita dada. Sim. Porque alguém teve acesso a um lugar que não deveria, viu uma brecha, pegou essa brecha, falou pro amiguinho, se você quiser ir lá, ó, tal dia eu tô de serviço, não vou olhar pra câmera tal, vou fingir que tô no celular, você entra por tal lugar, me dá tanto, vamos resolver tanta coisa e tal, e daí por diante, né? Então, compartimentar esse acesso nos diversos setores da empresa, muitas vezes é relevante. Eu tenho conhecido, e na verdade ele faz isso porque ele é meio xereta, né? Mas às vezes ele vai em algum lugar e ele entra. Eu costumo fazer isso, mas não dessa forma. Eu vou indo até as pessoas me barrarem, né? Mas dentro de um destino. Ele entra num lugar, aí ele começa. Vai aqui, vai ali, vai lá, vai cá, não sei o quê. E tenta rodar o máximo de áreas possíveis da empresa. E muitas vezes ele consegue ir até a sala do dono. Vocês acham um absurdo isso, junto igual eu, ou acham normal? Não, acho um absurdo, Ai, porque olha. todo mundo no local estava completamente disperso. Exato. A gente recentemente teve uma reportagem de um indivíduo que entrou armado numa empresa, foi até... Não sei se você lembra disso. São várias, né? Mas uma que mais marcou. O percurso era grande, ele chegou no final, entrou na sala do dono, atirou no cara e saiu e ninguém barrou ele. Em contrapartida, você vê como que é cenários e cenários. Outro dia eu estive num comércio também, que eu até falei, poxa vida, isso aqui é uma loja, né, um supermercado, ou isso aqui é um QG, né? Porque eu lembro que para chegar até a área do dono, você subia um hall de escada, entrava num lance de labirinto, chegava o cara, tinha uma porta tipo de cofre assim, e aí abria e tava a sala dele lá. Eu falei, pelo amor de Deus, bicho, você tô aqui pra quê? Só se você quiser a segurança dos seus itens que estão lá embaixo, né? Porque a sua tá garantida. Até brinquei com ele, né? Mas não ser tão exagerado a esse ponto, mas também não ser tão relaxado quanto a outro ponto, né? Sim. Isso é importante a gente... Porque às vezes está um local bem protegido, né? E Mas as os outras demais pessoas são não vão desprotegidas. fazer o papel delas. Exato. Vão vazar informações sensíveis, vão facilitar acessos e daí Sim. por diante. Até informações por próprio telefone, né? Às vezes as pessoas acabam passando informações que não devem. Exatamente. E elas passam com uma facilidade tremenda. Como se tivessem certeza de com quem elas estão falando do outro lado da linha. Né? Exatamente. Ah, eu sou o fulano de tal. Ah, mas o que me prova que você é o fulano de tal? Exatamente. Jerusa parece que tá incomodada com... Não, Querendo assim, soltar o verbo, dar uma bronca em alguém aí. Não, porque não sei. A gente nunca teve esse tipo de problema de informação vazada, de pessoas colocadas em risco por um mal profissional, por a falta do profissionalismo de um dos nossos. Considerem-se abençoados, viu, É gente? porque a gente Então. conversa... É tão constante, né, a nossa rotina com nossos colaboradores, que a gente até brinca, né, que é da família, que ele é grupo, é sim. família 3C, E, né, por Legal. um exemplo, grupo. E eles, tudo que acontece, que eles estão vendo de algo errado, eles já avisam de imediato, e eles mesmos falam, olha, aqui está tendo alguma evidência. Então, é tão rápido que... Para nós, graças a Deus, né, assim, nunca aconteceu. E, por exemplo, nós, né, os diretores da 3C, a gente tem, todos os nossos colaboradores têm os nossos telefones pessoais. Que legal. Tipo assim, não tem esse negócio, eu sou intocável, fico numa sala lá atrás. A minha mesa é junto com das meninas e recebo o pessoal que está vindo fazer entrevista, participo. Então, assim... É outra realidade, né? E não adianta um colaborador falar para nós, não consegui o contato com você. Não tem o porquê, porque ele tem a relação de contatos de todas as pessoas realmente necessárias que você deve estar entrando em contato. Então, se eu não conseguir falar com o supervisor, pode estar me ligando. Se não conseguir falar comigo, fala com a Jerusa, fala com o Caris. E todo mundo está pronto a socorrer, a atender. Né? Não é só na questão de um problema no local, até mesmo problemas pessoais também. Então, a gente dá essa liberdade, né? Então, o nosso colaborador não é aquele colaborador que não consegue ter um canal direto conosco. Viu? Quando eu cheguei aqui, o que eu falei para você? Quantos grupos a gente tem? Porque, assim, todos os nossos colaboradores têm todos nós num grupo. E
teve um episódio de um dos nossos clientes que ele ouviu um barulho. Era 1h30 da manhã, né? E assim, ligou para ela já ligou pra gente, a gente ficou o tempo inteiro falando com ele, todo mundo em chamada de grupo, em grupo, porque se a gente ouvir algum barulho, uma das pessoas chama a polícia, a outra faz um barulho. Então, e já a gente corre de imediato. é uma equipe mesmo, entendeu? Então, esse negócio, áreas restritas, não sei, assim, na nossa realidade não tem, não existe. Não digo nem tanto a questão da empresa de segurança privada, ela tem isso no dia a dia, né? Mas outro tipo de empresa, outro segmento, sim. Sim. É preocupação, né? Porque não é só preocupação com o local do nosso cliente, mas é a preocupação do nosso colaborador, né? Porque é responsabilidade nossa também. Então, o nosso colaborador, ele tem que estar ciente que independente se ele vai estar ali sozinho ou não, se ele vai estar em grupo ou não, ele está sendo respaldado por nós. Perfeito. Né? Então, ele vai ter a ajuda, não só das pessoas que estão no local, mas nós, mesmo à distância, ele vai ter a nossa presença. E eu fico muito contente em ouvir isso de vocês, porque eu estou no mercado de segurança desde 2010, né? E já vi tanta coisa, tipo, tanta ocorrência, né? Sim. Até porque eu também servi as Forças Armadas, servi fora do país, enfim. E eu vi tanto problema acontecendo e tanta falta de respaldo, né? E não estou falando só de empresas de segurança. Até mencionei que servi nas próprias Forças Armadas, tem muito falta de respaldo, né? E aí, dentro das empresas de segurança, às vezes chega a ser, tipo, assustador, sabe? Porque o cara tá ali, ele é profissional pra caramba, ele quer tomar uma providência, ele quer resolver o problema, ele quer servir o próximo, e a empresa fica cortando ele. Não. Né? Então, eu acho que nós temos que aproveitar momentos como esse aqui, como esse podcast, com programas futuros, caso participe de algum, né? Tanto vocês isoladamente, eu isoladamente, mas depois, se tornar um programa, isso daqui não é muita intenção, mas caso se torne um programa web, a gente mostrar isso, sabe? Porque é tanta coisa, tanto detalhe para o nosso cliente se preocupar com a empresa que vai prestar serviço para ele, porque não é só você ligar numa empresa e ela ter à disposição. Eu ligo lá no grupo 2. Grupo 2, vocês têm facilities aí? Tem portaria? Não, temos. Então tá bom. Então eu vou te mandar uma necessidade aí. Preciso de 2 porteiros, isso aqui. Aí o cara vai lá, fecha o contrato, beleza. Não é só aquilo ali. Não. É Ela tem que ir até o local. Sistemática. Qual é o problema do local, aonde está a necessidade maior da segurança. Perfeito. Então, você vai ter que fazer um estudo, né? Uma vistoria técnica ali no local. Perfeito. E ver os pontos mais fracos onde está o local. Perfeito. É isso que a gente faz. Você liga na 3C e você pode falar assim, eu preciso de 2 porteiros e uma limpeza. Não, nós vamos fazer uma visita técnica. Não, aqui não comporta 2 porteiros. Sim. Aqui você precisa de 4 porteiros e duas auxiliar de limpeza. Não, mas eu só quero 2. Não, mas se você quiser só 2, não vai ser uma prestação de serviço com qualidade, com excelência. Então, a gente não tem essa metodologia vender. Perfeito. Não, a gente tem a metodologia de prestar um serviço com qualidade. Servir para resolver um problema, Exatamente. né? Porque você falou 2 palavras, Girusa, que são fundamentais no nosso vocabulário de negociação, pelo menos. Preciso e quero. Quando o cliente te liga, ele quer uma providência, mas ele não sabe o que ele precisa. Exatamente. Entendeu? E muitas empresas eu falo porque eu, infelizmente, tenho, como é bastante gente que eu conheço dessa área, infelizmente a gente tem as experiências negativas, né? E o cara, tipo, a qualquer custo, ele entrega o que o cliente quer, não o que ele precisa. Eu tenho um dos meus sócios, ele faz questão de ir até o local e assim, olha, este muro está vulnerável, este muro está baixo e dá acesso a tal lugar. Essa rua, então, assim, não é só o vendedor vai lá e fala, vou vender. A gente, o meu sócio vai até lá e fala. Mapeia os riscos. Exatamente. E ele tem um olhar, assim, fundamental. Treinado. Ele é literalmente treinado. Muito bom. Né? E esse negócio de querer e precisar tem um caminho muito longo, né? Então, a gente não vende só por vender. Normalmente, o cliente, quando ele tem a necessidade, procura uma terceirizada, ele tem que estar aberto. Exato. Ele tem que estar aberto para ouvir
e para né, escutar um pouco o que a terceirizada tem para falar para ele. Porque às vezes aquilo para ele tá bom. Uhum. E na verdade não. Sim. E assim, não se vangloriando, né? Se vangloriando também. Mas assim, nós estamos no mercado já faz algum tempo, nós não temos processo trabalhista, não negamos nenhum tipo de imposto, não contrato. Assim, você só vai trabalhar para mim quando você subir no e-social, quando você fazer seu exame médico, quando você estiver com o seu uniforme e quando você estiver apto. Perfeito. Aquele jeitinho brasileiro, Não rola. aqui não rola. Todas as nossas CNDs estão impecáveis, né? E sem processo trabalhista, porque assim, você pode até pleitear alguma coisa, Claro. mas Não é isso sinônimo de garantia não de quer dizer sucesso que eu naquilo estou ali. te devendo, Exato. né? E a gente anda assim na linha o máximo que a gente puder e assim a gente bate forte em cima. No entanto, nós três, são 3 sócios, né? A gente fica com o olho em cima o tempo inteiro. Perfeito. Então, quem quiser, estamos aptos a Quem abrir está uma acompanhando a negociação. gente aqui, até tinha outras coisas para perguntar, por exemplo, a importância de controle de acesso, a gente já debatemos isso, os diferenciais da 3C, né? Então, assim, quem está acompanhando a gente até agora já entendeu, né? Já entendeu sobre qualidade, já entendeu sobre excelência, já entendeu principalmente sobre o compromisso que a 3C tem com os seus clientes. Valores. E não somente com os clientes, mas com os colaboradores também, Sim. né? Então, eu gostaria, para a gente levar já para o final disso daqui, nosso podcast, que vocês compartilhassem, se assim se sentirem à vontade, um case de sucesso, algo transformador, onde a 3C colocou a mão, né, tocou e foi transformado, digamos assim. Olha, a gente tem um condomínio que a gente pegou antes da pandemia, né? Tinham poucos moradores, né? E a gente começou com uma portaria pequena, né? Que era um porteiro e um G1, né? Isso. Eles falam. Hoje, com a pandemia, todos os apartamentos estão com moradores. Hoje nós temos temos ronda, temos administração, temos manutencista, temos auxiliares de limpeza. E assim, a gente cresceu junto com esse condomínio. E assim, uma referência. Quem quiser, né, o telefone do síndico para ver se eu estou falando a verdade, né? E assim, a gente fica muito feliz quando a gente vai crescendo junto, né? Com certeza. E a gente tem alguns clientes que, com certeza, sem eu precisar pedir da indicação, né? E assim, a gente está indo. Tem algum cliente que começamos com só portaria, às vezes começou só com a limpeza. E assim, já temos um quadro bem extenso. O guarda-chuva já está aberto. Vários serviços sendo prestados. E assim, aí um me indica para o outro, aí a gente atende atendeu 2, atendeu 3, e assim, já falo, olha, a próxima é com vocês também. E a gente, além de parceiros, a gente se torna amigos, né? Com certeza. A gente tem uma ligação direta, onde o que você precisar e eu puder te ajudar, a gente está junto. E pode ver que a 3C, ela não é uma empresa que tem um marketing muito forte. O nosso marketing é os nossos clientes e os nossos colaboradores. É o boca a boca. É o boca a boca. E tem pessoas que não é colaborador nosso, mas que é parente dos nossos colaboradores que acabam falando da gente. Sim. Né? Então, assim, isso é muito bacana, né? E, às vezes, um visitante que não fechou o contrato com a gente, mas é visitante de uma empresa, de um condomínio, que acaba entrando em contato conosco porque foi muito bem atendido, muito bem assegurado. Então, o nosso marketing mesmo hoje é o boca a boca e o conhecer o nosso trabalho, né? Ter a visão do nosso trabalho. Isso que é bacana, né? O reconhecimento do trabalho que a gente vem tendo. Excelente. Dá até uma energia positiva ver essas coisas, né, gente? É gostoso, é bem bacana. É gostoso. Eu já recebi ligação de uma pessoa que não era moradora de um condomínio e quis
homenagear nossos colaboradores. Eu falei, nossa, mas o senhor não mora? Não, eu não moro. Eu fui visitante, teve um rapazinho assim no dia tal, mocinha assim, assim, assim. Caraca. E assim, é bem gostoso. assim, bem gostoso. Esses dias eu tava lá no prédio e eu entrei e uma das pessoas falou para outra assim, olha, é da 3C que presta serviço aqui pra gente. O senhor falou, olha, vocês estão de parabéns. Olha, deu outra cara no prédio, está mais limpo. O pessoal lá do acesso, super simpático, bom dia, sempre com bom dia no mesmo tom de voz. Costura. E postura. Olha, de parabéns. Olha, estou gostando muito. Fantástico, Então, né? esse reconhecimento... Feedback Deixa o delicioso, coração né? quentinho, deixa o coração quentinho. Então, esse reconhecimento é gostoso, porque a gente sabe que a gente está fazendo um bom serviço, né? Com certeza. Acho que nossa missão é essa, né? Servir Sim, bem, né? Servir bem. Para servir sempre. Pra servir né? sempre, inclusive. Ai, caramba, gente. E é assim, graças a Deus, a gente nunca teve. Todos os clientes que nós começamos, ainda estamos. A gente nunca teve um distrato. Bem, sim. Nunca. Não. Eu não sei qual é a sensação de falar assim, olha, estamos Sim. reincidindo o contrato. Entregar um posto, né? Nossa, olha, espero demorar a sentir essa sensação. Mas eu nunca tive gostinho. Né? Todos que começou e ainda estão. Vocês comentaram um negócio que eu acho que é muito relevante a gente trazer aqui antes de encerrar. A questão do condomínio que vocês assumiram, tinham poucos moradores, em um espaço curto de tempo, né? Sim. Hoje está repleto de moradores. Sim. E com a pandemia, as pessoas continuaram a trabalhar em casa. Sim. Então, antes, era pouca circulação. Hoje são 3 torres. E a maioria das pessoas trabalhando em casa, aquele vai e vem, pede comida, pede iFood, pede mercadorias. Sim. A movimentação de entrega de mercadoria é absurda. Sim. E a gente tá ali firme e forte. Exato. De vez em quando, uma reclamaçãozinha, Sim, né? mas faz parte, a gente que faz corrige, parte. né? No contexto, 90%. Mas é bom. Com certeza, porque o cliente que ele reclama, ele não quebra o contrato. Sim. Agora, o cliente calado, que é o meu caso, eu não volto mais no comércio, eu não peço mais o serviço, eu não quero mais contato com aquela empresa ou com aquele profissional que me atendeu, entendeu? Então é importante que nossos clientes reclamem às vezes. Porque eu não reclamo, só que eu também não consumo. E olha que esse síndico desse condomínio não é fácil. É um desafio. É um desafio. Ele é mão de ferro, assim. Então, sim. Se ele ainda tá com a gente... Sim, é porque é bom. E o que eu queria detalhar nesse ponto é o seguinte, né? Quando a gente pensa em condomínio, e vamos falar sobre residência, porque todos nós aqui que estamos assistindo ou acompanhando isso daqui, além de empresário, empreendedores, colaboradores, somos moradores, né? A gente pensa em condomínio para quê? Para segurança, né? Sim. E aí eu pergunto, será que esse condomínio ter enchido, né, os seus apartamentos foi aleatório ou foi pela aquela sensação de uma segurança real que existe porque é um posto da 3C, né? Porque quando eu vou num condomínio, eu já tentei morar em condomínio algumas vezes, fui ver apartamento e tal, e tipo assim, prefiro a minha própria segurança na minha própria casa, entende? E quando você chega num condomínio que você se sente seguro, você fala, não é só aquela sensação idiota, né? Tem um porteiro, tem isso aqui. Não, aqui realmente é um lugar mais seguro. Dá vontade de ficar lá pra sempre. Sim. Entendeu? Sim. É essa sensação. E eu acho que é isso que esses moradores passar. sentiram, talvez proliferaram para outros moradores que foram para lá, e talvez vá ser assim em outros condomínios, porque quando a gente pensa também em segurança como investimento, a gente tem que pensar, quando eu penso em condomínio, seja empresa ou residencial, eu vou transformar esse ambiente num ambiente mais seguro para ter mais pessoas consumindo aqui. Venda de apartamento, venda ou aluguel, né, de apartamento, sala comercial e daí por diante. Então é importante, acima de tudo, você ter uma empresa como a 3C que fornece um serviço de excelência para trazer mais pessoas lá para dentro também. Visitantes, né? Visitantes, até mesmo moradores. o próprio visitante se sentir seguro no local. Exatamente. Sim. Exatamente. Porque muitas vezes eles vão também colocar o seu veículo dentro do condomínio. Perfeito. Perfeito. É. Bom, Jerusa, Andréia, vamos encerrando já. Só queria saber alguma dica. Vocês têm alguma dica para um controle de acesso excelente? Além de todas essas que nós já falamos. Já pontuamos. A gente sempre fala que, primeiramente, tem que gostar do que faz. Perfeito. Né?
Então, quando a gente gosta do que faz, a gente procura, né, saber mais, né, da tecnologia, saber mais dos pontos vulneráveis, né? Então, eu acho que o segredo tá aí, gostar do que faz. Perfeito. E, só para fechar, para não ficar muito longo, atenção. Pessoal, atenção, comprometimento com o serviço e também com a empresa que você está contratando, né? Eu sempre falo que a gente tem que ter, não são 2 olhos, e sim 3 olhos. Verdade, para estar sempre bem atento. Bem atento. Meninas, por gentileza, deixar o contato da 3C, contato, de repente alguma de vocês quer deixar o contato pessoal ou comercial também para outros fins, e tem um condomínio, quero ligar e tal, mas quero ligar para André e eu quero ligar para Jerusa, né? Ou então, direto da 3C, o e-mail, fiquem à vontade. Sim. Compartilha com a gente aí, por favor. Primeiramente, tem o telefone nosso também da empresa, né? Que é o 2407-2272. E tem o e-mail também, que é o andrea@grupo3c.com.br. E tem o e-mail da Jerusa, que é o jerusa@grupo3c.com.br. Perfeito. Vamos dar tchau agora? Vamos. Pessoal, obrigado para vocês que nos acompanharam até esse momento. Obrigado, Jerusa. Obrigado, André, por terem aceitado esse convite de participar desse podcast aqui comigo. É o segundo episódio, né, que eu estou gravando do Segurança em Foco. E fiquei muito contente em receber vocês aqui, receber esse presente aqui, né? Porque a gente gosta de mimo, né, gente? Vamos ser sinceros. E principalmente numa caneca da 3C, né? Exatamente. Não sou vidente, mas eu palpiei já isso daqui, já tateei para saber o que é, né? Fiquei muito contente, vou tomar muito café aqui, vou fazer muitos stories aqui. Por favor. Vou ficar de olho. Pode ficar de olho, por favor. Então, eu gostaria de agradecer. Nós que agradecemos, tá? É um privilégio estar aqui com vocês, junto também à ACE, né? E a gente só tem a agradecer. É isso aí. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Pessoal, estamos encerrando aí mais um podcast de Segurança em Foco, uma iniciativa da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos. A gente vai se falando, forte abraço e até mais.